E a informação detalhada chega no momento certo, negócio avançado, grande surpresa, Pedrinho já avisou e vai fechar. Salve você antenado aqui no canal, bem-vindo, meu nome é Lineker Beyond, estou chegando com tudo nesse sabadão, com todas as informações do Vasco para você que chegou agora, desembarcando no canal do Torcedor Vascaíno. Então se você chegou aqui no canal do Torcedor Vascaíno, se inscreva, seja um inscrito aqui, vamos bater a meta dos 100 mil inscritos ainda em 2025, hein? Então conto com a sua inscrição aqui embaixo porque eu estou cheio de detalhes e muitas informações importantes e, claro, você vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço a sua inscrição e o seu like. O seu like também avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. E que fase boa, né? Que momento bom estamos vivendo junto ao Vasco após a aprovação aí dos credores e avanço para homologação da recuperação judicial, rapaz. As dívidas lá embaixo, todas reorganizadas. E a coisa vai avançar, nós vamos falar muito sobre isso aqui nesse vídeo, porque você não vai perder nada. São muitos assuntos detalhados aqui para você que é torcedor do Vasco e acaba de desembarcar aqui no canal do Torcedor Vascaíno, beleza? Vamos falar também sobre o treino, né, no CT Moacir Barbosa de ontem e o de amanhã, já que hoje o elenco recebe folga, né? Muitos vão fazer algum tipo de tratamento, nutrição, tal, por conta de alguns períodos. Existem algumas particularidades. Jogadores que estão voltando de lesão, fazendo trabalhos em separado, que é o caso do Jair no CT, Moacir Barbosa, e muito mais. Então tem cada situação individual será tratada de uma forma diferente. Entretanto, hoje, folga no geral. Os jogadores que estão 100% treinando normalmente, indo para os jogos, hoje estarão tranquilos nesse sabadão chuvoso aqui no Rio de Janeiro, tá? Olha só, antes de falar o que interessa, é claro que eu vou deixar uma dica de ouro para você. A GoCase quer te dar uma grande oportunidade de adquirir produtos exclusivos e personalizados para você. Corre lá no link da GoCase, eu vou facilitar para você e deixar no primeiro comentário fixado. Tem capinha, tem garrafinha, tem mochila, tem mala, tudo personalizada com teu nome e também do Vasco. Então corre lá e não esqueça de utilizar o código promocional Lineker com o meu nome para você conseguir um desconto especial, um baita de um desconto. Aí é moleza, né? Tá na hora de você adquirir aí os seus produtos exclusivos. Fechou? Bom, vamos ao que interessa. Sem mais delongas, solta a vinheta. E a informação detalhada chega no momento certo, negócio avançado, grande surpresa, Pedrinho já avisou e vai fechar. Você que está chegando aqui no nosso vídeo vai saber de tudo agora aqui no canal do Torcedor Vascaíno, então deixa o seu like. O seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e eu vou falar para você, hein? Tá positivo, hein? Tá numa fase boa, vamos aproveitar essa fase juntos porque agora é uma nova era do Vasco, hein? Situação envolvendo a RJ agora sendo homologada, vamos ter uma realidade completamente diferente daquilo que estávamos vivendo nos últimos 20 a 30 anos aí, sofrendo, né, nesse momento de instabilidade financeira do Vasco. Agora, tudo reorganizado, tudo programado, as dívidas não sufocam o Vasco, com um deságio muito interessante, agora abriu caminho para uma nova era. A gente vai falar bastante sobre isso, porque negócio avança, e você vai entender o que eu tô falando, hein? E ó, treino no CT Moacir Barbosa só amanhã. Hoje, folga para o elenco. No geral, o elenco estará de folga, mas a gente vai falar o que aconteceu no treino de ontem. Grande surpresa para o torcedor do Vasco, hein? Será mais uma joia a impactar positivamente o mercado? Vamos falar bastante sobre isso e muito mais. Bom, eu quero já começar a falar aqui o que interessa para o torcedor, que é um negócio avançado. É isso mesmo. Tá no gatilho. A informação que eu tenho é que sim, o investidor aprovou esse caminho da RJ e aguarda a homologação na justiça para confirmar e avançar no processo da compra da SAF. Era isso que estavam esperando os investidores acerca das dívidas do Vasco. A diretoria tinha comunicado aos mesmos que sim, existia esse cuidado a ser feito, um plano de recuperação judicial já estava sendo estruturado lá atrás, né? Quando o Marinakis teve o interesse ali na Vasco SAF, foi-lhe apresentado esse plano, teria esfriado o interesse do Marinakis, ele teria ido atrás ali do São Paulo em relação à base, né? Em relação a esse investimento
juntamente com o Nottingham Forest, faz um acordo agora com o John Textor, mas outros investidores estavam à mesa e teve investidor que teve paciência, aguardou esse momento de reorganização das dívidas do Vasco e vai avançar a cada dia. Agora só resta a homologação na Justiça para o processo de recuperação judicial ser confirmado e o Vasco oficializar todo o pagamento, toda a programação e também todo o avanço em relação às suas dívidas que diminuem e muito nesse momento. Estão todas organizadas. Acabou a surpresa. Ninguém chega mais no Vasco sendo surpreendido por dívida aqui, outra que apareceu lá, uma conta daqui. Acabou. Agora é outra realidade. E agora a situação avança. Está literalmente no gatilho, né? Está literalmente a ponto de bala. Só resta agora o último passo, a homologação na Justiça para a oficialização da RJ e as dívidas serem todas programadas sem nenhuma surpresa para o próximo investidor. E o Pedrinho já tinha avisado, hein? O Pedrinho avisou e vai fechar, porque ele já tinha falado desde o início. É claro que era por conta da recuperação judicial, mas ele sempre falou, o meu desejo sempre foi, sempre vai ser, vamos vender a SAF, somos pró-SAF, o Vasco não vai deixar de ter a SAF. O Pedrinho sempre avisou e vai fechar com o investidor, né? Vai cumprir aquilo que ele falou desde o início. Era só o período ali de reorganização das dívidas para o avanço agora da venda da SAF vascaína. O presidente avisou, negócio avançado e a situação pode ter surpresa a cada hora, hein? A gente vai estar aqui de plantão para trazer para vocês todas as informações. É claro, já começamos a apurar aqui tudo a respeito do novo investidor, se é o novo, se é o antigo, como que tá avançado, já tem conversa já em paralelo em relação a um avanço aí sobre diligência e muito mais. A gente vai falar muito sobre esse assunto porque a gente agora vai começar a fazer um trabalho de apuração muito mais intenso, né? Enfim, vai avançar, hein? Negócio avançado no Vasco, hein? Bom, falando em treino no CT Moacir Barbosa, volto a falar, né? Hoje folga aos jogadores, mas ontem a gente teve algumas surpresas no treino, né? Jogadores da base vêm sendo ali muito utilizados pelo técnico Fernando Diniz. Eu mesmo nas coletivas, vocês sabem, né? Eu cobrei muito do Fernando Diniz a utilização desses atletas, desses jogadores que são criados em São Januário, que têm a identidade e outra, né? Como a saída do Ryan se aproxima, o Diniz já começa a pincelar jogadores para essa vaga do Ryan. Não parece, mas o Diego Minetti é esse jogador, tá? O Fernando Diniz já começa a subir o jogador ali para treinar com o profissional, dar musculatura, trabalhar o psicológico do atleta e, claro, já sabe que o Diego Minetti vai ser um grande centroavante. Já sabe que o Diego Minetti vai ser um grande jogador. Então o Fernando Diniz, já sabendo dessa projeção, começa o trabalho que foi feito com o Ryan, também sendo feito com o Diego Minetti. Um grande jogador, forte fisicamente, um baita finalizador, destaque na base agora, subindo aos poucos para o profissional. A gente sabe que muito em breve o Ryan vai ser negociado por conta de um assédio muito forte, né, de clubes principalmente do velho continente. Então agora prepara o caminho para essa substituição, essa mudança ali da base, né, chegando ao profissional após saída de grande joia, grande destaque. No Vasco isso acontece muito, né? Sai o Marlon Gomes, aí entra outro jogador. Saiu o Andrei Santos, a gente tem a esperança aí no Cauã Barros. Enfim, existe movimentações na base do Vasco de forma intensa. O Vasco tem e é um clube altamente formador. É diferente de vários outros clubes, o Vasco forma muito atleta. Então a gente sabe que o Diniz também, a gente sempre cobra o Diniz nas coletivas, no tete-a-tete, no pessoal, quando a gente conversa, que para reposição não pode ser jogador contratado. Para reposição tem que ser a base. Para reposição tem que ser jogador criado em São Januário. Os principais ali, os 15, 16 do elenco, principais ok, contratados, mas a partir daí tem que ser a base. Tem que ser a base, para você ter uma ideia. A gente tem o Felipe Gabriel, um baita goleiro que tem interesse do Porto no meio da temporada, aí na abertura da janela. Poderia ser ele o reserva imediato do Léo Jardim. O Léo Jardim sendo suspenso, o Felipe Gabriel poderia estar atuando ali. Não era necessário contratar goleiros para ser reserva, não precisava do Fusato, enfim, dava para ser o Felipe Gabriel. Então, essa é a ideia de montagem de elenco, a gente sempre vai brigar por ela, e é claro, o Fernando Diniz parece que está entendendo que é esse processo que tem que ser feito
no Vasco. E é claro, um processo completamente inteligente visando também novos craques. É o que o Vasco faz de melhor, né? É o que o Vasco fez e faz de melhor na história. Então, de olho no Diego Minetti, hein? Um baita de um jogador. Eu já falo aqui para vocês de antemão, se prepare, porque saudade vamos sentir do Ryan, mas em breve já teremos um jogador ali, após a saída do Ryan, que é inevitável num certo período, já sendo lançado, chamado Diego Minetti. Preste atenção, hein? Gravem o que eu tô falando. Bom, olha só, e falando em grande revelação, cara, impressionante, né? O Paulo Henrique caiu nas graças da mídia, dos criadores de conteúdo, de todo mundo que trabalha com internet. Foi muito elogiado nessa estreia na seleção brasileira. É claro, não fez muita coisa ali, mas participou, foi participativo. Foi ali um jogador mostrando a sua intensidade física, a sua velocidade e caiu nas graças aí de muita gente que analisa, né? Seleção brasileira no geral, futebol no geral e, claro, o torcedor vascaíno também gostou muito de ver o Paulo Henrique ali com a camisa da seleção representando o Vasco na seleção brasileira. Então, não só o Paulo Henrique, o Puma Rodrigues jogou 45 minutos ontem também pela seleção uruguaia. É, rapaz, depois que o Puma reafirmou, né? Se reafirmou no time titular jogando pela lateral esquerda, o Bielsa agora utiliza mais o jogador em jogos da seleção uruguaia. Isso é muito bom para o Vasco, né? 2 jogadores atuando aí nos amistosos das seleções dos seus respectivos países, mais precisamente o Brasil com o Paulo Henrique e o Puma na seleção uruguaia. E olha que temos ali muitos promissores, hein, no Vasco para a seleção. O próprio Ryan, que eu tô falando aqui, pode muito em breve ter a sua oportunidade. O Felipe Coutinho, numa evolução física também, nem se fala, tecnicamente indiscutível. Falta para o Coutinho um pouco mais de evolução física para, enfim, ter a sua oportunidade. E, claro, outros jogadores que podem também, como o Léo Jardim, que já foi cotado, até mesmo chamado, convocado para a seleção brasileira em um período, né, um pouco mais anterior aí ao trabalho do Ancelotti. Então, preste atenção, hein? O Vasco hoje é uma projeção diferente para o mercado, uma projeção diferente para projeto de jogadores visando a seleção e também uma projeção diferente de realidade financeira. A situação está mudando por completo e a gente vai estar claramente acompanhando esse momento histórico de mudança juntos. Então você, torcedor do Vascaíno, não pode perder essa fase. Eu peço para você deixar o seu like, beleza? Olha só, todos nós vamos ser surpreendidos, tá? Nesse final de ano, porque a antecipação do calendário do futebol brasileiro vai forçar as movimentações de mercado iniciarem mais cedo. É isso mesmo, tá? Jogadores que estão encostados, clubes que precisam se reforçar, projeções para a próxima temporada serão definidas com uma forma muito mais otimizada com antecedência. Vai ser com um volume um pouco maior já iniciando nesses próximos dias, né? O Campeonato Brasileiro foi muito antecipado, então, diante desse cenário, os clubes estão ligados no mercado. Mas não só os clubes, agentes de jogadores também. E o atacante Luciano do São Paulo teria sido oferecido ao Vasco por conta da boa relação e da boa projeção com o técnico Fernando Diniz. Na época, no São Paulo, Fernando Diniz utilizava o Luciano como um homem de confiança dele no elenco, um jogador que comandava a equipe do São Paulo dentro de campo, e a gente sabe que o Luciano é bom jogador, principalmente tecnicamente falando, né? Um jogador com posse de bola, boa finalização, boa presença, né? Um jogador que na era Diniz fazia-se muito necessário, principalmente em definições no último terço do campo. E claro, pode pintar no Vasco, hein? O Fernando Diniz tem muito dessa característica de indicação de jogadores, né? Ele fala claramente da indicação do Robert Renan, enfim, tá dando certo, a diretoria do Vasco respalda, né, totalmente as escolhas do Diniz, tem uma confiança muito grande para com o trabalho do treinador, principalmente a metodologia do Diniz, a ideologia a longo prazo, a gente sabe que precisa ser aplicada num período bem mais longo e, claro, né, esses momentos difíceis vão aparecer, a evolução também, e a gente sabe que a longo prazo o trabalho do Diniz é excepcional. Então vamos acompanhar esse processo de mercado da bola agora, muito mais leve, né, por conta da RJ, muito mais leve para buscar contratações em um período que o Vasco entra no
no radar das seleções, né? Então é muito mais atrativo você apresentar um plano de carreira para algum jogador. E na minha opinião, o Luciano é bom jogador. Teria sido oferecido ao Vasco, informação do Papo na Colina, e a gente vai apurando para trazer para vocês com mais precisão, porque vai aquecer o mercado da bola, pode ter certeza disso, por conta da antecipação aí de todo o calendário do futebol brasileiro, hein? Rapaz, lembrando você que caso chegue algum reforço antes do final do ano, não vai poder jogar a final da Copa do Brasil, não vai poder jogar o Campeonato Brasileiro, o período de inscrições, já se fechou, e a gente sabe disso, né? Que não dá para contratar para jogar, e sim para a próxima temporada, e esse planejamento deve acontecer com muito mais antecedência. Daqui a pouco eu tô voltando com mais informações, mais detalhes e, claro, em cima do lance com você. Beleza? Agradeço mais uma vez a sua presença. Um forte abraço. Saudações vascaínas.